Em um mar de areia dourada, onde o calor intenso dissolve as sombras, existe uma criatura que desafia a própria essência do tempo. Uma enigma em pedra, erguida nas areias do Egito há milênios, que guarda segredos que a história ainda não ousou revelar. A Esfinge, uma figura imortal que cativa nossa imaginação desde os primórdios da civilização e que, até hoje, nos questiona sobre os limites do conhecimento humano. Mas o que sabemos realmente sobre essa criatura? E por que sua presença é tão enigmática e cheia de mistério? A resposta está mais distante do que podemos imaginar. De olhos que um dia contemplaram os céus, mas que agora olham para um futuro nebuloso, a Esfinge guarda um segredo profundo, algo que vai além de sua construção monumental. E por mais que nos esforcemos para entender sua origem e seu significado, ela permanece uma obra incompleta, talvez um reflexo de nós mesmos, tentando preencher as lacunas da nossa própria história. Mas, para entender a Esfinge, precisamos ir além da pedra e da areia. Precisamos voltar ao coração do mistério, aos mitos e lendas que surgiram ao redor dela. Na antiguidade, a Esfinge não era apenas uma estátua gigante, mas uma entidade, um ser divino, um teste, um guardião das portas do conhecimento. Os antigos egípcios, com sua visão única do cosmos, viam a Esfinge como um símbolo de sabedoria oculta, muitas vezes associada à deusa Sekhmet ou ao deus Ra, mas também como um desafio que poucos ousavam enfrentar. Ela era a ponte entre o humano e o divino, o consciente e o inconsciente. Mas a pergunta sempre foi: qual era o verdadeiro enigma da Esfinge? E quem realmente se atreveria a desvendar seus segredos? Por milhares de anos, o enigma da Esfinge foi um ponto de interesse para os mais sábios pensadores e exploradores. Heródoto, o pai da história, se viu fascinado pela grandeza dessa estrutura imponente. Durante séculos, filósofos gregos, romanos e até conquistadores militares tentaram entender o papel que a Esfinge desempenhava no grande plano do Egito Antigo. E ainda assim, ela permanece em silêncio. A cada revelação, mais perguntas surgem, e a Esfinge nos observa sempre à distância, incólume ao tempo. Mas será que as respostas para seus mistérios realmente estão enterradas na areia? Ou será que, ao buscar entender a Esfinge, estamos apenas nos aproximando de uma verdade mais profunda sobre nós mesmos? Talvez o verdadeiro enigma não seja o que ela guarda, mas o que ela nos revela sobre o que ainda não sabemos sobre o mundo e sobre nossa própria história. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios mais profundos da Esfinge. Investigaremos suas origens, seu papel no Egito Antigo, a verdadeira razão de sua construção e a relação com os mitos que a envolvem. Vamos desvendar as camadas de história, lenda e mistério que ainda desafiam os estudiosos e nos convidam a refletir. O que afinal sabemos sobre a Esfinge? E aí, pessoal? Se vocês estão curtindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Construída há mais de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Khefren, a Esfinge é uma das estruturas mais imponentes e misteriosas da antiguidade. Situada no platô de Gizé, ela está estrategicamente posicionada para observar os campos de batalha, as pirâmides e, acima de tudo, o próprio rio Nilo, fonte de vida para a civilização egípcia. Mas a verdadeira origem da Esfinge ainda permanece envolta em mistério. A maioria dos estudiosos acredita que ela foi esculpida para representar o faraó Khefren, um deus livre, que, segundo a mitologia egípcia, poderia caminhar entre o reino dos vivos e o dos deuses. A combinação da cabeça humana e o corpo de leão seria uma metáfora para a força, a inteligência e a realeza. Uma fusão entre o humano e o divino, entre a mente e o poder bruto. Mas por que uma esfinge? Por que um leão, símbolo da força e da realeza, e não apenas um retrato do faraó? A resposta, como veremos, talvez resida em um aspecto da cultura egípcia. A crença na harmonia universal entre as forças do cosmos e a conexão espiritual entre o faraó e as divindades. Mas o enigma da Esfinge vai além do Egito Antigo. Em diversas culturas antigas,
A figura de uma criatura com o corpo de leão e a cabeça humana aparece, mas com significados diferentes. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos uma esfinge com um papel muito distinto. Ela é a guardiã de Tebas, que impõe um enigma mortal àqueles que tentam entrar na cidade. Aqueles que não conseguem responder à sua pergunta são devorados. O enigma da esfinge grega é simples, mas mortal. Qual é o ser que anda de manhã com 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3? A resposta, é claro, é o homem, que engatinha quando bebê, anda ereto na maturidade e usa um cajado na velhice. Um símbolo perfeito da jornada humana e da transição da vida. Édipo, o herói da mitologia grega, foi o único a decifrar o enigma e, assim, derrotar a esfinge. Mas a história da esfinge não é tão simples quanto uma batalha entre heróis e monstros. Ela representa algo mais profundo, a necessidade humana de enfrentar desafios intelectuais e espirituais para alcançar a sabedoria e o entendimento. Mas o mistério da esfinge não reside apenas em seu formato ou na mitologia. Existe uma conexão mais profunda, um alinhamento cósmico. Algumas teorias sugerem que a esfinge foi construída com um propósito astrológico, que sua posição e orientação estavam relacionadas aos astros, ao ciclo solar e à própria noção egípcia de ordem cósmica. A face da esfinge está voltada para o leste, em direção ao nascer do sol, simbolizando o renascimento e a renovação. Mas, além disso, existe uma ligação curiosa com as constelações, principalmente com a constelação de Leão. O alinhamento da esfinge pode estar ligado ao movimento da constelação no céu, representando um portal entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens. Isso abre uma nova questão. Será que a esfinge, como muitos acreditam, não é apenas uma obra de arte monumental, mas também um ponto de convergência entre o céu e a terra, entre o humano e o divino? Os danos que a esfinge sofreu ao longo dos séculos são evidentes. Seu nariz, uma das características mais marcantes, foi destruído há séculos, possivelmente por um saqueador, ou até mesmo durante uma tentativa de depredação motivada por crenças religiosas. No entanto, os danos também podem ser vistos como um reflexo do próprio mistério da esfinge. Ela não apenas resiste ao tempo, mas desafia-o. A erosão e o desgaste são as marcas de uma história não apenas de destruição, mas de resistência. Como se a esfinge estivesse nos dizendo: o tempo, assim como o conhecimento, pode ser perdido e destruído, mas jamais será esquecido. Nos tempos modernos, a esfinge continua a ser uma fonte inesgotável de fascínio. Uma das teorias mais populares sugere que ela pode estar ligada à antiga Atlântida, o mítico continente perdido. Alguns estudiosos acreditam que a esfinge foi erguida muito antes da dinastia de Khephren, em um período muito anterior ao Egito Antigo. Seria possível que a esfinge seja um vestígio de uma civilização esquecida, uma cultura que detinha conhecimentos avançados sobre o cosmos e a construção de monumentos que desafiavam as leis do tempo. Embora não haja provas definitivas, a ideia de que a esfinge poderia ser um legado de uma civilização pré-egípcia, talvez até Atlante, continua a intrigar arqueólogos e exploradores ao redor do mundo. Mas ao buscarmos respostas sobre a esfinge, talvez devêssemos perguntar algo ainda mais profundo. Será que o verdadeiro enigma não está em entender a esfinge, mas em compreender o que ela representa para nós hoje? O que ela nos ensina sobre nosso próprio tempo e nossa própria jornada no mundo? A esfinge não é apenas um símbolo do Egito Antigo. Ela atravessa séculos de história, sendo reinterpretada e reintegrada na arte, na literatura e até no imaginário popular moderno. Sua imagem transcende as fronteiras do Egito, tornando-se um ícone universal de mistério, sabedoria e desafios. Através das artes, a esfinge foi retratada de diversas formas, desde as mais imponentes até as mais misteriosas. Na literatura clássica, ela aparece como um monstro a ser superado, uma entidade que testa a inteligência humana e a capacidade de resolução. A esfinge grega, desafiando Édipo com o enigma, é talvez a representação mais famosa. Mas ao longo dos séculos, a esfinge também inspirou poetas, filósofos e escritores
que viam nela mais do que uma simples criatura mitológica, viam uma representação dos próprios enigmas da vida. É interessante perceber como a esfinge, em suas muitas formas, simboliza mais do que apenas um teste de inteligência. Ela representa, talvez, o desejo humano de compreender o desconhecido, de se confrontar com as verdades mais profundas e as perguntas sem respostas. Em algumas representações, a esfinge não é mais uma ameaça, ela se torna um guia, um ser que aponta para um caminho de autoconhecimento e evolução espiritual. Por mais que tentemos desvendar os segredos da esfinge, ela continua a ser uma metáfora para o próprio mistério do tempo. A erosão que desgasta sua superfície, a ação do vento que corrói a pedra, o ciclo do sol que se repete incessantemente. Todos esses elementos falam de uma verdade fundamental. Tudo está sujeito ao tempo, mas o tempo também é um enigma sem fim. A esfinge, imortalizada na pedra, resiste ao passar dos séculos, mas não escapa à ação do tempo. Ela, assim como os grandes mistérios da vida, é uma lembrança constante de que há coisas além do nosso controle, coisas que talvez nunca venhamos a compreender completamente. E assim a esfinge se torna uma presença eterna. Ela olha para o futuro enquanto observa o presente, ciente de que o conhecimento e a sabedoria são, muitas vezes, efêmeros. Como um enigma sem solução definitiva, ela nos desafia a refletir. Será que o verdadeiro enigma da vida é compreender o que se perde ao longo do tempo e o que ainda resta para ser descoberto? No mundo moderno, a esfinge não perdeu sua capacidade de fascinar. Ela continua sendo uma figura central em filmes, livros e debates acadêmicos. Filmes como A Múmia popularizaram a imagem da esfinge, transformando-a de um simples monumento em um símbolo de mistério e aventura. Em outros, ela aparece como uma metáfora para os desafios da vida, onde o protagonista deve decifrar um enigma para alcançar o sucesso ou a sabedoria. Mas, ao olharmos para a esfinge hoje, talvez ela nos ensine algo mais do que apenas um quebra-cabeça antigo. A verdadeira lição da esfinge está em sua resistência. Ela nos lembra que, mesmo diante da erosão do tempo, há algo dentro de nós que persiste. Algo que, assim como a esfinge, não se deixa vencer pelas intempéries da vida. Na vida moderna, somos todos desafiados por enigmas, questões que não têm respostas fáceis e problemas que parecem impossíveis de resolver. Mas, como a esfinge, somos convidados a enfrentar esses desafios, não com medo, mas com coragem e sabedoria. A verdadeira questão que a esfinge nos coloca é: você tem a coragem de encarar o desconhecido e buscar as respostas, mesmo quando elas não são claras? E no fim, o maior enigma da esfinge não está em suas pedras ou no mistério de sua origem. Está em nós. O que ela realmente nos ensina é que a busca pelo conhecimento, pelo entendimento e pela sabedoria é eterna. A esfinge, com sua enigmática presença, nos lembra de que o mais importante não é a resposta em si, mas o processo de questionar e buscar. O verdadeiro enigma da vida está em como lidamos com as perguntas que a história nos impõe. E talvez o verdadeiro tesouro não seja a resposta, mas a jornada que fazemos para encontrá-la. A esfinge continua a nos observar, como sempre fez. Mas a verdadeira questão agora é: como nós, no presente, iremos responder ao seu desafio? Se você gostou deste mergulho no enigma da esfinge, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para mais mistérios fascinantes do passado. Até a próxima!